Olá, tudo bem? Nós do Colégio Cidade Ademar temos o prazer de apresentar a você que está aí em casa essa grande exposição de Bíblias do Museu da Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira. Aqui você vai conhecer um pouquinho sobre como que a Bíblia ela chega até os dias de hoje na nossa língua portuguesa e em outras línguas que você também vai conhecer. E se você então tem a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, vem com a gente. Eu sei que você já ouviu falar sobre as línguas originais da Bíblia, mas será que você já teve a oportunidade de conhecer uma Bíblia escrita em sua linguagem original? Aqui nessa mesa nós temos as Bíblias escritas em suas linguagens originais. A Bíblia originalmente ela foi escrita em 3 línguas principais. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Já o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, a língua comum das pessoas daquela época, e algumas parcelas também em aramaico. O hebraico, diferente da linguagem ocidental que nós temos hoje, que é escrita da esquerda para a direita, o hebraico, ele é lido como talvez muitas das línguas orientais, da direita para a esquerda. Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas Bíblias. Vem comigo dar uma olhada. Ainda nos tempos dos manuscritos, nós temos algumas outras traduções. Já essa tradução, chegando ali para o segundo e terceiro século antes de Cristo, foi feita para a Biblioteca de Alexandria. Essa foi uma tradução do hebraico para o grego. E isso foi uma mudança muito grande, muito drástica para aquela época. Porque a gente vê o hebraico, como já foi dito, escrito da direita para a esquerda, o grego do esquerdo para a direita. Uma mudança muito grande, mas uma facilidade no conhecimento da Bíblia para as pessoas daquela época. O grego era a língua corrente do mundo. A gente sabe que os poderes mundiais eles foram alternando. Conforme essa alternância, as línguas eram transformadas, alteradas e eram apropriadas pelos outros povos. Nos tempos de Jesus, as pessoas já falavam grego comumente. Por isso, o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Com o passar do tempo e a mudança do grego para o latim, nós também tivemos uma nova tradução da Bíblia, que é chamada Vulgata Latina. A Vulgata Latina foi a Bíblia usada pela Igreja Católica até cerca do ano 1600. Vamos dar uma olhada nela aqui, você vai gostar. Aqui na nossa mesa nós temos também mais 2 traduções muito interessantes. A primeira, uma tradução para o alemão. Martinho Lutero foi um monge católico que ele teve uma ideia diferente. Ele queria que as pessoas tivessem um maior acesso à Bíblia. Então, ao traduzir a Bíblia para o alemão, ele trouxe a Bíblia para as pessoas comuns. Todas as pessoas puderam, assim, começar a ter acesso pela Bíblia. Uma curiosidade interessante é que as Bíblias, antes disso, elas eram feitas manuscritas. Elas eram todas pagas pessoas para serem copiadas a Bíblia. E é interessante que quando as primeiras Bíblias impressas por Gutenberg, Bíblias que Martinho Lutero havia traduzido, elas foram dadas para 2 nobres da época. Os nobres acharam aquilo muito estranho, porque como 2 Bíblias elas tinham a mesma caligrafia, tinham os mesmos tipos escritos, as mesmas frases do mesmo jeito. Lembrando que como a Bíblia era manuscrita naquela época, elas tinham as suas características e as suas individualidades que cada copista colocava. Claro, não eram alterações da Bíblia, do que estava escrito. O copista, ele tinha uma responsabilidade muito grande em escrever exatamente o que estava escrito. Muitas vezes, quando um copista ele errava uma frase, ele arrancava toda a folha e começava novamente. Eles tinham uma métrica, eles contavam o número de letras, o número de vírgulas, o espaço. Era um trabalho muito bem executado, mas cada caligrafia de copista era diferente. Então as Bíblias elas tinham diferenças entre si. Então, ao se trazer as 2 primeiras Bíblias impressas, eles ficaram maravilhados como
fazer duas coisas iguais ao mesmo tempo. Muito interessante. Uma outra linguagem que foi feita, que foi também para universalizar o acesso à Bíblia, foi a Bíblia King James. A Bíblia King James, ela foi feita para o rei da Inglaterra, o rei James lá da Inglaterra, e ela foi uma tradução à língua corrente, à língua inglesa. E você vai ver que interessante. Dá uma olhada nela aqui comigo. Essa Bíblia aqui, a Bíblia King James, ela é a Bíblia mais conhecida na língua inglesa. Na língua inglesa, esta é a versão que é mais utilizada. E o que é interessante dela é que essa é a versão de 1610. A primeira vez que foi traduzido. É a mesma tradução que nós temos até o dia de hoje. Sai então das línguas antigas que nós acabamos de ver, o hebraico, o grego, o latim, o inglês, o alemão, nós vamos chegar então para algumas línguas mais próximas da gente. Por exemplo, a língua portuguesa. Talvez você que esteja aí na sua casa consiga entender muito bem o inglês, talvez o alemão, algumas outras línguas, mas o português é a língua corrente do nosso país. No nosso país de extensões continentais, nós temos um privilégio em que toda a extensão territorial fala uma mesma língua. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela pode chegar a todas as pessoas do nosso continente com uma mesma língua. O português, uma língua importada do nosso país descobridor, o Portugal, né? Nós temos então um conhecimento muito grande e várias versões de Bíblias, que eu vou apresentar para vocês algumas, mas antes de você conhecer as nossas Bíblias em português, eu quero falar sobre algumas outras línguas de alguns povos que estão imersos dentro da nossa região. Por exemplo, os povos indígenas. Os povos indígenas eram os povos nativos aqui do Brasil e eles tinham línguas que eram diferentes da nossa. Por exemplo, a língua Caingangue. E nós temos aqui uma Bíblia nessa linguagem. Nós também sabemos que a história, ela vem mostrando pra gente o conhecimento e a introdução da Bíblia nos povos dentro do nosso território. Quando os portugueses chegaram no nosso país, eles trouxeram algumas missões e isso foi um grande influenciador para que a Bíblia fosse difundida no nosso território. Claro que também vieram com eles os imigrantes alemães, imigrantes italianos, espanhóis, japoneses, chineses e tantos outros povos que veio formar a nossa nação, que é uma nação multifatorial e miscigenada. Nós somos um povo muito misturado e isso nos traz culturas diferentes, linguagens diferentes. Mas uma coisa interessante, a Bíblia, ela é universal. A mesma Bíblia que nós temos hoje, nós tínhamos também lá no Antigo Testamento. E existem algumas coisas que podem nos ajudar a ter a confiança na Bíblia. Uma das partes em que nos mostra confiança na Bíblia é uma coisa que foi encontrada mais ou menos na década de 40 do século passado, 1940 ali mais ou menos, onde um beduíno, um rapazinho, estava andando ali nas colinas de Qumran, na Jordânia, e ele jogou para encontrar uma das suas cabras uma pedrinha dentro das várias cavernas. Nisso que ele joga uma pedrinha numa das cavernas, ele ouve um barulho de um cântaro quebrando. Um cântaro, um grande vaso, onde as pessoas guardavam alimento, bebidas e também materiais, livros, escritos. Lá ele foi encontrado vários rolos de escritos da época bíblica, conhecido mais comumente como os rolos do Mar Morto. E lá dentro dos rolos do Mar Morto foram encontrados pequenas porções dos livros da Bíblia que nós temos hoje, mas também foi encontrado um livro completo. As mesmas palavras que nós temos hoje na nossa Bíblia traduzida em português, tínhamos neste rolo, que datava do 1º século antes de Cristo. Isso quer dizer, por mais de 2000 anos, aqueles rolos ficaram guardados dentro daqueles cântaros. E aquelas pessoas, quando descobriram, nós podemos hoje ter a certeza de que a Bíblia que a gente lê, que nós temos em nossas mãos, é a mesma Bíblia que foi escrita e foi lida na época de Jesus.
grandes avanços para a propagação do Evangelho foi a formação das sociedades bíblicas. E nós temos sociedades bíblicas ao redor do mundo. E o Brasil também tem a sua sociedade bíblica. Esse museu que nós estamos acompanhando hoje, ele faz parte da Sociedade Bíblica Brasileira. E lá temos o Museu da Bíblia, onde nós temos esta exposição sobre as línguas originais, os primeiros escritos e a chegada até os dias de hoje em novos formatos digitais, que nós vamos ver daqui a pouco. Também nós temos uma exposição de línguas nativas brasileiras. Nós não temos somente o português ou o caingangue, como eu falei para vocês, nós temos diversas línguas e também temos diversos dialetos no nosso povo. Temos, por exemplo, os jovens, os mais velhos, as crianças. Apesar de todos falarem português, temos bíblias para cada um desses grupos, desses segmentos. E as sociedades bíblicas, elas produzem todos os anos mais e mais bíblias em diversos formatos. E a partir de agora nós vamos conhecer uns formatos um pouquinho diferentes. Vamos lá comigo? Agora nós vamos conhecer então alguns tipos diferentes de Bíblia. Como eu falei para você, a sociedade bíblica, ela tem o intuito de fazer com que a Bíblia ela chegue ao maior número de pessoas que estão vivendo na nossa sociedade. Porém, na nossa sociedade, nós temos pessoas que acabam sendo excluídas dela. Aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pensando nisso, a Sociedade Bíblica Brasileira e as sociedades bíblicas ao redor do mundo começaram a desenvolver formatos diferenciados para a propagação da Bíblia em outros formatos e outros tipos de mídia. Por exemplo, as Bíblias em áudio. Nós temos aqui, desde as primeiras Bíblias em discos de vinil, que provavelmente você que está me assistindo nunca tinha visto um, talvez lá na casa da sua avó. Temos ali também umas fitas em cassete, CDs, DVDs, mas nós temos um aqui que é bem diferente. Eu vou pegar aqui para você ver. Esse material que está em minhas mãos é o Proclaimer. O Proclaimer é um material, claro, de mídia, onde é gravado dentro deste aparelho toda a Bíblia. Ele funciona a energia elétrica, a bateria, e também funciona a energia solar. E você pode estar se perguntando, para que desenvolver um tipo de dispositivo onde precisa de energia solar? Claro, nós que moramos aqui na cidade, para nós é muito fácil a gente ouvir uma Bíblia em áudio. Você liga o seu YouTube ou o seu canal de preferência para você ouvir músicas e você tem ali a Bíblia em áudio. Você pode facilmente ligar a sua televisão, colocar o seu computador ligado na nossa rede elétrica. Porém, existem pessoas que elas não têm esse acesso à rede elétrica fácil como nós temos. Existem pessoas que moram em comunidades afastadas, onde a única energia ela é tida por um gerador, e isso custa um gasto muito grande. Então, a energia elétrica, algo que Deus nos fez, a luz solar, é algo super fácil de conseguir. Mas nem sempre todos temos a tecnologia para conseguir um material fotovoltaico para receber energia solar. Por isso, a Sociedade Bíblica Brasileira produz esse tipo de material para que em locais de difícil acesso, que não tenham acesso fácil à rede elétrica, possam também conhecer sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que assim como você conheceu Jesus, mais pessoas querem conhecer também. Vamos conhecer alguns diferentes para essas linguagens diferentes. Temos aqui então para as pessoas que talvez não saibam ler e também tenham dificuldade de acesso às redes elétricas, mas também temos outros dois tipos de grupos de pessoas. O primeiro, aquelas pessoas que não enxergam. Você vai conhecer agora então uma Bíblia em Braille. Temos aqui então ao meu lado a Bíblia em Braille, e diferente dessa Bíblia aqui, que é a Bíblia das Descobertas, que a Sociedade Bíblica tem uma Bíblia específica para você, adolescente, para que você tenha um acesso melhor. Ela é cheia de curiosidades que você vai gostar de ter, não apenas as curiosidades bíblicas, mas curiosidades da geografia, da sociedade, da política da época. E essa Bíblia, facilmente lida por eu e por você, aquelas pessoas que têm deficiência visual não têm um acesso tão fácil. E a Bíblia em Braille, ela é dividida em diversos volumes.
Um único livro pode ser dividido em 2, 3, até 4 volumes. Por exemplo, os maiores livros da Bíblia, o livro de Salmos, ele é dividido em mais de um volume. Para quê? Porque a leitura em Libras, ela é diferente da nossa leitura. É uma máquina especial que produz essa Bíblia para aqueles que têm dificuldade visual. E é interessante nós notarmos como a Bíblia, ela é inclusiva. Inclusive aquelas pessoas que têm problemas, dificuldades visuais ou qualquer outro, têm acesso a ela. Vamos conhecer mais um formato, e esse formato é bem diferente. É um formato para aquelas pessoas que não ouvem. Ele tem um formato bem legal. Vem aqui comigo ver. Chegamos então aqui a mais um dos nossos modelos de Bíblias inclusivas. Nós falamos tanto em inclusão social, em incluir as pessoas na nossa sociedade. E quantos ficam sem conhecer a Bíblia? Eu e você temos a facilidade de ler. Talvez alguns de vocês e conhecidos de vocês tenham dificuldades auditivas, e essa Bíblia é feita especialmente para isso. É uma Bíblia feita totalmente na língua brasileira de sinais, onde o nosso intérprete aqui está contando, por exemplo, para a gente a história de Sansão. Essa aqui é uma Bíblia feita totalmente para as crianças que têm as suas dificuldades auditivas, para que elas também possam conhecer as historinhas da Bíblia, assim como eu e você conhecemos também. Então, chegamos ao final da nossa exposição de Bíblias. E assim, se você, assim como eu, tem curiosidades de conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, nós podemos aprender junto um pouco mais sobre isso. Lá no site da escola, Cidade Ademar, você vai encontrar uma área específica para um contato pastoral. E lá você vai poder escrever e eu vou poder ajudar você a entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, eu vou ter o prazer de ajudar você a aprender um pouco mais. Porque através da história da Bíblia, desde os seus manuscritos, nas línguas originais, do grego, do hebraico, das línguas antigas, até as mídias mais atuais que nós temos hoje, talvez na palma da sua mão, você tenha uma Bíblia. Mas nem sempre a gente compreende tudo que gostaria de compreender ela. Então, eu convido você a, depois dessa linda exposição de Bíblias, a estudar a Bíblia. Então, coloque seu nome pra gente embaixo desse vídeo, curte com a gente, compartilha e eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre a Bíblia. Muito obrigado e até uma próxima. Espera só um pouquinho, não desliga ainda não. Eu sei que você gosta de redes sociais, então eu convido você a curtir agora a página do Facebook, do Instagram e o nosso canal do YouTube. Lá nós temos diversas novidades para você, especialmente meu querido que está assistindo a gente. Já vai lá, curte, compartilha, clica no sininho para que você receba todas as nossas novidades. Agora sim, tchau!